Meio-dia mais 30 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira e o meu parceiro André Santos fazemos companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9 ou ainda nos ouvir pela internet. É só procurar Canção Nova SJC e acompanhar toda a nossa programação via internet. Outra opção, baixe o nosso aplicativo. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Canção Nova, tem essa comodidade. Entre aí na lojinha de aplicativos, procure por Rádio Canção Nova e lá localize a de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a temperatura esfriando frequentemente e os cuidados com os idosos no inverno devem ser redobrados, principalmente devido a essa queda brusca no clima. No inverno é mais comum a ocorrência de doenças respiratórias como resfriado, gripe, rinite e sinusite. E alguns grupos de pessoas estão mais suscetíveis a ter essas intercorrências, mas não param por aí. Entre eles estão esses idosos que precisam de uma atenção especial nesse período para evitar efeitos de algumas doenças que podem se intensificar na estação mais fria do ano. Os idosos são, por natureza, um pouco mais frágeis, têm imunidade mais baixa, reserva funcional também um pouco mais baixa e menor capacidade de regular a temperatura corporal. Por isso, é preciso ter uma atenção maior com eles para problemas comuns nesta época do ano. E esses problemas vão muito além de doenças, tem fatores emocionais, motoros e até a questão da desidratação. E hoje no programa Abre Aspas nós vamos conversar com uma geriatra para nos dar aí as dicas, os cuidados, com a saúde dos nossos idosos nesse inverno, o que a gente pode perceber, o que nós podemos fazer para ajudá-los nesta época do ano. E você, claro, pode participar conosco. 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você manda a sua pergunta. Você que é idoso, como é que você se previne nessa época do ano? Quais são os cuidados que você toma? Ou você que é cuidador, como é que fica nessa época do ano? Fica mais atento aos sinais, aos sintomas desse idoso? Participe conosco pelo nosso WhatsApp, será uma alegria ter a sua companhia e a sua interação. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos saber como fica o tempo na nossa região neste início de semana e também início de um novo mês. Amanda Rocha, aliás, início de um novo mês, de uma nova semana e o frio também, Será que vai ficar esse frio aí? A gente hoje vai falar sobre esses cuidados com os idosos no inverno e as temperaturas contribuíram, porque tá gelado desde ontem, A gente percebeu uma queda nas temperaturas, mas a Amanda vai contar pra gente. Será que hoje segue com esse tempo mais fechado? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, o friozinho chegou na região. E para hoje, segundo a previsão do tempo no Vale do Paraíba, devemos ter um dia de nebulosidade e chance de chuva ou mesmo garoa a qualquer momento. O sol não deve aparecer nesta segunda-feira. Mínima de 13 e máxima não deve passar dos 28 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a semana também começa com tempo nublado e chuva a qualquer momento. Mínima de 14 e máxima de 17 graus em Caraguá e Ubatuba. E se aqui está gelado, imagina na Serra da Mantiqueira. Por lá, Vanessa. O dia também deve ser marcado por nebulosidade e chuva ao longo do dia. Mínima de 7 e máxima não deve passar dos 13 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Obrigada, Amanda, pelas informações. Então é isso, Para quem tá saindo de casa agora, não tem como não sair com agasalho, Em alguns ambientes tá mais fresquinho, Mais quentinho dentro dos lugares, mas lá fora tá um ventinho gelado e claro que a gente tem que cuidar aí da nossa saúde. E como eu disse, hoje, segunda-feira, nós vamos começar o mês de julho, Conversando sobre um assunto muito importante, que são os cuidados com a saúde dos idosos no inverno, Nesses dias mais frios. E quem vai nos auxiliar no programa é a
doutora Liz Zampier, ela que é geriatra, médica pela Universidade Federal Fluminense, residência clínica médica pelo Hospital Universitário de Taubaté, também residência em geriatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, pós-graduação em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês. Doutora Liz, que alegria poder conhecê-la pessoalmente. Seja muito bem-vinda à Rádio Canção Nova. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Nós que agradecemos e lembrando que você que quiser participar conosco, 1230198801, 1230198801, você pode mandar sua pergunta em texto ou em áudio, né? Áudio de 1 minutinho, para que consigamos aí atender todos os nossos ouvintes. E aí, tá se preparando para o inverno, tá cuidando da saúde? Participe conosco aqui. Agora, doutora, até brinquei, né? Falei que até o clima ajudou hoje no nosso tema, né? As temperaturas já caíram, já deu pra gente sentir aquele friozinho, né? É verdade, o tempo tá alinhado com o assunto do dia. Com certeza. Agora, doutora, falar um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento, até antes de começar, né, o nosso bate-papo falando sobre a questão dos cuidados com os idosos nessa estação do ano, mas pensar em envelhecer, né? O Brasil está envelhecendo, né? A senhora que já tem essa experiência na geriatria, né? As pessoas estão envelhecendo realmente? A gente pode olhar para o nosso país e dizer assim, olha, o Brasil está envelhecendo? Sim, Vanessa. O Brasil está envelhecendo. O mundo está envelhecendo e o Brasil segue essa tendência. A gente percebe que ao longo dos últimos anos, os censos que foram sendo realizados mostram que nós saímos assim de 6% da nossa população com idosos lá nos inícios de 2000, para agora em torno de 15%, 16% da população já idosa. E a tendência para os próximos 20 anos é que esse envelhecimento siga ainda mais intenso. Então, a nossa proporção de idosos ela vai chegar até 30% da nossa população por volta de 2050. Nós faremos parte desse envelhecimento. Sim. A gente vê que as pessoas têm cada vez um menor número de filhos, mais pessoas tendo menos filhos e os idosos vivendo mais tempo. Com mais qualidade, com mais controle das doenças. Então, isso faz com que as pessoas vivam mais. Então, a gente precisa se preparar porque é um país que está envelhecendo. E é muito interessante quando a senhora fala sobre isso, sobre essa questão do envelhecimento com mais qualidade de vida. Até é uma das minhas questões. A senhora percebe isso dentro dos consultórios? As pessoas chegam até, né, o consultório de geriatria com mais qualidade ou mesmo buscando melhorar aquilo que talvez não tenha se cuidado ou se preocupado, porque eu acho que não só envelhecer, mas é envelhecer bem, né? Porque a gente muitas vezes tem um receio de falar sobre envelhecimento. Ai, meu Deus, não quero pensar nessa fase. Ai, não quero pensar essa faixa etária. Mas a gente percebe que muitos idosos hoje, eu sempre digo isso, eu tiro o chapéu, porque tem muito idoso dando um baile no jovem, né, doutora? É verdade, é verdade. A tendência do envelhecimento está sendo acompanhada, sim, com o aumento da qualidade de vida nos idosos. É claro que isso não está em todos os grupos, sim, em todas as áreas do nosso país. Mas, no geral, a gente comparando a qualidade de vida no passado para agora, existem mais possibilidades e mais oportunidades. E a gente tem que lembrar também que o envelhecimento ele não acontece igual para todo mundo. Sim, verdade. Ele é um resultado de tudo que aquela pessoa acumulou ao longo da vida. Verdade. Então, tem idosos que estão vivendo a melhor fase da vida, porque acumularam reserva muscular, acumularam uma reserva de amizades, de recursos, que tem um controle bom das suas doenças. Sim. E agora podem viver de forma mais tranquila, mais saudável. E também tem aquelas pessoas que vão envelhecendo, acumulando doenças que não cuidaram, acumulando vícios, enfim. É uma outra forma de enxergar o envelhecimento, de ver o envelhecimento, e aí sim, pior qualidade de vida.
E é muito interessante, doutora Liz, quando a senhora comenta sobre isso, porque também, né, tem a questão, quando a gente fala de envelhecer com qualidade, não significa que a pessoa não vai ter nenhuma doença, porque tem coisas que não tem jeito, né? A gente corre, mas nosso corpo também envelhece, os músculos, mas pode ter ali uma qualidade com um bom tratamento, um bom acompanhamento, isso faz diferença também? Toda a diferença. A gente sabe que a idade é fator de risco para muitas doenças. Sim, é fator não tem de jeito, risco, né? Pois é, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos. A idade é fator de risco, né? Algumas demências. Mas você ter essas doenças não é uma sentença de que você não vai viver bem. Tudo vai depender do seu grau de acompanhamento médico, do seu grau de atividade física, do uso adequado dos medicamentos. Então, é possível ter muita qualidade de vida no envelhecimento, mesmo tendo certas doenças. E até a gente pensar em envelhecimento, né? Eu não sei você de casa, mas eu às vezes me assusto com a quantidade de centenários, né? Que nós temos. Parece que era algo tão distante antigamente, né? E hoje a gente vê, assim, um número até expressivo de pessoas centenárias. Sim. E algumas delas lúcidas e a gente fala, meu Deus, né? Às vezes acabou, né, vindo a óbito por questão realmente que tava, né, a certa idade, mas às vezes não tinha nada, tava super bem, né? É verdade. Hoje é comum todo geriatra ter um grupo de pacientes com mais de 100 anos, coisa grupo? que a gente não via, né? Que legal, gente, olha só. Então você, né, que muitas vezes tem esse receio de pensar, não quero pensar nesse assunto, não quero falar de envelhecimento. Então é importante, doutora Liz, a gente que talvez não esteja ainda nessa faixa etária, olhar com outros olhos para essa fase da nossa vida? É muito importante a gente se preparar para o envelhecimento. A gente vê muitas vezes atendendo as pessoas, aquelas pessoas que falam assim, olha, eu nunca planejei envelhecer, eu nunca gostei de pensar nesse assunto e agora eu me enxergo uma pessoa idosa e eu não sei o que fazer da vida. Meu Deus. Né? Então, é diferente daquela pessoa que pensa, eu imaginei mesmo que um dia isso ia acontecer e eu preparei minha mente para isso. Sim. Né? Porque sim, o envelhecimento traz muitas mudanças. Com certeza. No corpo, nas relações. A sociedade enxerga as pessoas idosas ainda com algum grau de preconceito. Infelizmente, é verdade. Acham que as pessoas, por serem idosas, não têm tanta capacidade, não têm tanta compreensão. Sim. E muitas vezes é o contrário, né? Aquela pessoa Com acumulou certeza. muito mais experiência. É. Né? Então, parar de achar que não vai acontecer comigo, parar de achar que eu não quero pensar nisso e enxergar que o envelhecimento ele é natural da nossa vida e a gente tem coisas boas e coisas ruins, mas é bom a gente pensar sobre ele. Com certeza, até pensar nas outras faixas etárias, né? Das outras etapas que nós passamos, né? Nós não somos mais a criança que fomos há anos atrás, né? Aí passou para a adolescência, uma fase diferente também, e são etapas da nossa vida, né? Exato. Mas a gente tem que olhar isso com bons olhos e fazer a nossa parte, né? Eu fico sempre pensando, né? Eu falo, ninguém vai poder fazer tudo por mim, pelo contrário, tem coisas que só nós mesmos podemos fazer por nós, né? E eu acho que ter esse olhar, esse carinho com a nossa saúde, com o nosso, né, o nosso bem-estar, como a senhora bem colocou essa questão do grupo de amigos também, às vezes a gente percebe que as pessoas vão se afastando uma das outras, né? Vai se isolando e é comprovado, né, que as pessoas elas precisam realmente ter relações, porque isso também ajuda na qualidade de vida, né, doutora? Muito, tá totalmente relacionado. Você participar de algum, se sentir sociedade. Sim. Se sentir dentro de um grupo e ter relações sociais está relacionado até com viver mais anos, né? Sim. É um fator que leva as pessoas a viver mais tempo. Vamos lembrar da pandemia, né? Que não tão distante assim, sofremos tanto com o isolamento, como era triste, né? A gente vê essa questão do isolamento lá, foi, né, uma pitadinha pra gente perceber como era ruim, né? Estar sozinho o tempo todo, você não poder sair com seus amigos, não poder fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa simples, mas o convívio ali, né? O real, né? Não esse convívio social pela internet apenas, né? Online, não, mas o estar junto, né? Fisicamente faz diferença, né? Faz muita diferença para os idosos também. Com certeza. Tem participação em áudio aqui, André? Será que podemos ouvir? Eu acredito que seja uma participação para o programa. Vamos lá? Oi. Olá. Meu nome é Elizabeth, eu sou personal trainer. Oi, Elizabeth. E eu trabalho com idosos. Olha. Na verdade, é uma paixão, né? linda. É extremamente gratificante. E tenho certeza que a doutora tem o mesmo sentimento que eu, né? Que é uma coisa que, nossa,
é demais. Que linda. Eu queria que ela falasse um estímulo a mais, né? Ela ajudasse no trabalho que eu tenho de convencer os idosos que o trabalho de força, ele é necessário, que faz a diferença. Então, que ela me ajudasse, né? Tem aqueles até que tem medo de fazer, porque tem osteoporose e imagina que, nossa, que vai ser um perigo. E não, né? Um trabalho bem feito, ele vai contribuir, ele vai ajudar muito a esses pacientes também. Eu queria que a doutora falasse nesse sentido do treinamento de força e osteoporose. Que legal. Olha só, Elizabeth, primeiramente, parabéns, né, pelo seu trabalho e parabéns por esse amor, que Deus conserve esse amor que você tem pelos idosos aí. Bonito de ver isso, né, doutora? Eu fico muito feliz, muito animada quando vejo pessoas que se dedicam na sua área do trabalho a oferecer tanto para os idosos, porque não é sempre que a gente vê, né? Infelizmente, é verdade. Ainda, como a senhora colocou, né, a sociedade ainda tem, sim, né, um certo preconceito com os idosos, né? Algo que a gente precisa todos os dias combater, porque, né, são pessoas que eu falo que o que seria de nós se não fossem os nossos idosos, né? Exatamente. Pensar nos nossos pais, pensar nos nossos avós, talvez nós nem estaríamos aqui, né? É verdade, nem seríamos as pessoas que somos hoje. Com certeza. Doutora, eu vou segurar a pergunta um pouquinho aí da Elizabeth, até pra gente comentar em relação a essa questão da nossa temática de hoje sobre os cuidados da saúde do idoso, né? A gente falou em relação à questão aí, sobre algumas coisas que a gente já sabe que chega o frio, a gente já vai começar, né? Com aquele resfriado, com aquela gripe, aquela tosse, enfim, aquelas coisas que a gente já está acostumado. Mas o idoso, é só isso ou não? Tem outras coisas que a gente tem que ficar atento, coisas às vezes que a gente nem imagina, e no idoso, no inverno, pode ser um pouco mais complicado. Ah, sim. O inverno, ele já traz alguns alertas para os idosos. Então, a gente sabe que nessa época os idosos geralmente ficam mais isolados, mais dentro de casa, com tudo fechado. Então, já tem aquela redução na circulação do ar, que é fundamental para a gente reduzir o número de infecções, tanto por vírus quanto por bactéria. Então, aquele ar que fica parado, estagnado, não tem as janelas abertas, aquela falta de movimentação, aquela pessoa que passa, às vezes, horas e horas sentado, né? Ele para de caminhar tanto, ele para de circular, de ir ao ar livre. Então, isso já cria um ambiente de proliferação de vírus, de proliferação de bactérias e torna o idoso mais suscetível a ter contato com esses vírus e bactérias. Além disso, a gente sabe que no inverno a gente tem algumas características próprias do nosso corpo, né? Sim. Então, às vezes, a gente fica com ressecamento, tanto do nariz, quanto da boca, da garganta. E esse ressecamento, ele também faz com que haja um aumento da proliferação de vírus e de bactérias. Além disso, às vezes, a gente, principalmente quando é idoso, tem menos sensação de sede. Bebe menos água, porque realmente não está sentindo sede. Sim. E naquele friozinho, diminui mesmo a sensação, né? A gente quer uma coisa quentinha, né? Exatamente, a gente não tem aquela vontade pela água, né? Então, nos idosos acontece mais isso por conta do organismo. Isso faz também com que aquele muco que está parado ali no nosso sistema respiratório, com aquela quantidade de bactérias ou de vírus, ela fique ali e se prolifere, porque quando a gente ingere bastante líquido, ajuda aquilo a ser eliminado, né? Além disso, a gente vê, como você disse no início, o corpo do idoso, com o envelhecimento, a gente também tem um envelhecimento do sistema de defesa, Sim. do sistema imunológico. Então, aquela capacidade que a pessoa tinha de combater os resfriados, de combater as infecções virais, ela é um pouco menor. E aí, às vezes, se ele tivesse 30 anos e fosse saudável, ia pegar aquela mesma bactéria e ia ter ali 2 diazinhos meio mal. Já com, às vezes, 70, 80 anos, com o sistema de defesa mais reduzido, aquilo pode se tornar uma infecção grave, pode levar, às vezes, até uma internação, né? Então, aí vem a importância, a fundamental importância de manter o calendário de vacinação do idoso atualizado, a caderneta de vacinação do idoso atualizada, principalmente para as infecções e pneumonias e gripes e resfriados que essa época acontecem. E é totalmente diferente se ele está com o calendário vacinal atualizado ou não.
E é muito interessante quando a senhora fala sobre essas questões, porque às vezes a gente fala, não, mas eu sei que chega essa época do ano, todo mundo fica assim, né? Realmente, muitas pessoas. Quantas pessoas não estão realmente aí gripadas, resfriadas, com uma tosse que não melhora? Mas no idoso é diferente, né? Até partilhava com a doutora Lisa aqui, o meu filho de 4 anos está com pneumonia, uma pneumonia totalmente silenciosa, não teve sintoma nenhum respiratório, apenas sintomas virais, assim, diarreia, vômito, mas é pneumonia. Depois de muita insistência que nós fomos descobrir. Por quê? Ele não consegue expressar o que ele está sentindo. E aí eu comentava com a doutora, o idoso às vezes pode ser um pouco pior, né? Porque a criança, ela é agitada, ela corre, e aí quando ela para, você fala, opa, tem alguma coisa estranha. Mas muitos idosos já, às vezes, não tem aquela velocidade mais, não tem aquela dinâmica mais, às vezes fica até acamado. Como é que vai identificar isso? Então, por isso, tão importante, né, doutora? É verdade, a gente estava comentando que no grupo de idosos que tem, às vezes, uma demência avançada, que a pessoa não consegue dizer o que está passando, ou aquelas pessoas que são acamadas e que por algum motivo também, ou uma sequela de AVC, ou alguma outra doença, não conseguem também expressar, como é importante o papel da família e do cuidador, que estão lá com o idoso todos os dias, com aquela pessoa todos os dias e conseguem dizer, tá diferente, tem alguma coisa diferente. Então, essa vigilância agora, nesses próximos meses que a gente vai passar, é fundamental. Então, percebeu que comendo menos, dormindo diferente, aquela tosse que muitas vezes pode acontecer, aquela secreção nasal. Então, tudo isso são sintomas de alerta. E é diferente se a gente consegue iniciar um tratamento nos primeiros dias. Às vezes a gente consegue mesmo fazer o tratamento em casa, diminuir as alterações que aquela doença vai provocar, até mesmo contra aquelas próprias doenças que o idoso já tem, né? Então, esse olhar atento das pessoas que convivem com os idosos acamados, com os idosos portadores de demência, que já são mais avançadas, é fundamental, é um aliado nosso nesse cuidado pelos próximos meses. Agora, até respondendo a Elizabeth, né, a gente comentou aí a questão do frio, né, e aí a gente muitas vezes pode puxar até para nós mesmo, né, que às vezes talvez não tenha chego nessa faixa etária idosa, mas assim, automaticamente esfriou, a gente quer ficar, na minha terra a gente diz assim, encolhido, né? A gente quer ficar em casa, no cantinho, quietinho ali, não quer fazer nada, não quer saber nem para levantar para ir na cozinha já é difícil, né? Melhor ficar ali no sofazinho quietinho, né? E aí eu penso nos idosos, como é que fica essa questão, doutora, por exemplo, da atividade física, e aí aproveito até para pedir para que a senhora responda a Elizabeth sobre essa questão, porque o idoso, às vezes sem ele perceber, ele para, né? Para tudo. Imagina, hoje, por exemplo, né? A gente amanheceu um frio que só, né, André? Chegamos aqui daquele jeito, capotado, né? Só vi os olhinhos, assim. Mas pensa o idoso, ele fica naquele, agora eu vou sair, não vou sair, vou fazer atividade, não vou. Como é que fica isso, doutora? É verdade. Foi muito boa essa pergunta, que ela é muito importante mesmo. Então, assim, os idosos, muitos escolhem a caminhada como atividade física. Sabem que precisam se movimentar e falam, vou fazer a caminhada. Então, o primeiro ponto que a gente sempre aborda com eles é explicar que a caminhada é um ótimo exercício, é muito bom fazer caminhada. Ela não é suficiente só. Então, a gente não pode ficar só na caminhada. Por quê? Porque com o envelhecimento é natural que a gente perca músculo e perca força. Isso é normal de acontecer quando a gente vai envelhecendo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que quanto menos força e menos músculo, mais dependente a gente fica. Mais dificuldade para se levantar, para andar, para fazer as tarefas sozinho, mais chance de cair, ou seja, mais chance de você se tornar dependente de outra pessoa. Então aí que a atividade física do tipo musculação, exercícios de força, ou numa academia, ou num personal, ou um pilates, como, né, a academia, como a Elizabeth falou, elas são fundamentais para a gente tentar manter a pessoa com mais músculo e mais força por mais tempo. Porque se a gente conseguir envelhecer com os nossos músculos e com força, a gente consegue ficar independente por mais tempo na nossa vida. E todo mundo quer ser independente, levantar sozinho, ir tomar um banho sozinho, se alimentar sozinho, né? Sair de casa sozinho, sem aquela preocupação, será que eu vou cair, será que eu vou aguentar, será que eu não vou conseguir, né? Levar uma sacola de mercado, enfim. Então isso é um objetivo em comum, né, que nós temos. E no inverno é muito comum o idoso falar, não, doutora, eu tô fazendo caminhada. Ah, tá bom. Então essa semana você foi quantas vezes? Não, doutora, essa semana esfriou muito, eu não fui. Então esse mês esfriou demais, aí eu não vou. Então,
Agora no inverno, exatamente é a época que a gente precisa tentar forçar um pouquinho o nosso corpo para manter em movimento. Então, tanto a caminhada, às vezes não dá mais para ir tão cedinho porque tá muito frio. Sim, sim. Aí vai ali no horário que o sol já tá mais forte, mas tentar manter os exercícios, a musculação, o exercício de força, a ginástica, o alongamento, a caminhada, esses 3, 4 meses, se a gente ficar parado, que seja 1 ou 2 meses, faz muita falta. Você já percebe essa dificuldade ali pro final do ano chega. Então você vai se tornando uma pessoa com menos força, menos capacidade, mais fraco e mais vulnerável a doenças. E até a Elizabeth comentou algo muito interessante sobre a questão da osteoporose. E aí, você de casa também deve ter ouvido isso por muitos anos, mas isso foi mudando ao longo, dos anos aí. A questão da atividade física para quem tem algum problema de saúde, né? Eu lembro que quando fala, não, você tem isso, não pode, isso não pode, isso não pode, só pode para uns e para outros. E hoje a gente percebe a diferença, como os estudos têm comprovado que, claro, que cada caso é um caso, né? Elizabeth é personal, a doutora aqui, geriatra, vai ser indicado o melhor exercício para cada pessoa, né? Que todo mundo pode sair fazendo igual, mas é o contrário, né? Hoje a atividade física, ela trata problemas, né? Como esses, né? É verdade. Um dos fatores que a gente fala do tratamento da osteoporose é a atividade física. Olha só. Porque a gente precisa gerar um estresse naquele osso. A gente precisa que esse osso, ele reaja, ele se ative. Então, os exercícios que geram impacto, uma corrida, exercícios que façam a gente ganhar músculo, como a musculação, estão relacionados com o auxílio no tratamento dessas doenças, tanto da osteoporose, que é esse osso mais fraco, que tem esse maior risco de cair, quanto até nas artroses, as artrites, que a gente acha que é melhor não movimentar, mas fazendo o movimento correto, nós conseguimos ajudar essa articulação. Ganhando músculo, ganhando força, a gente protege essa articulação. E é tão bonitinho de ver, gente. Eu preciso partilhar. Tem um senhor que vai na academia, mesmo horário que eu, André. Ele fica na esteira. Ele dá um baile em mim. Ele dá um baile em mim. E como é bonito, porque ele tá lá todos os dias. Todos os dias. Quando ele não tá, eu até estranho. Mas eu falei, gente, como que faz diferença? Você percebe que ele é uma pessoa dedicada, ele tá lá e ele não tem, assim, medo, não. Ele tá lá correndo. Às vezes eu fico, ai meu Deus, acho que hoje eu vou correr, não. Tá meio frio, né? Tô meio travada aqui. E ele tá lá. E como é importante você ver lá, sempre com o sorriso. Aí ele ficou uns dias sem ir, perguntei o que aconteceu. Ele, não, é que eu peguei dengue. Mas enquanto todo mundo ficou 10, 12 dias, ele ficou uma semana. Olha só. Então, é muito importante mesmo, né? A importância é ter uma orientação profissional, né, doutora? Sim. E é muito legal também, uma coisa que às vezes chega pra gente, assim, eu nunca fiz exercício a minha vida toda. Sim. Não vai ser agora que eu vou conseguir fazer. Ou não vai ser agora que o exercício vai me trazer benefício. Mas a gente sabe, é comprovado até por meio de estudos, que mesmo se você foi sedentário sua vida inteira, mesmo se você resolver começar algum exercício, alguma atividade com 80 anos ou com 85 anos, ou até mais, vai ter benefício. Olha. Tanto os benefícios de curto prazo, que são melhora da disposição, a melhora da sensação do corpo, melhora de dores e tudo, quanto mais um tempinho, ali 1 mês, 2 meses, você já começa a perceber uma melhora na sua capacidade. E depois, ainda mais um tempinho, uma melhora no controle das suas doenças, a partir de 3 meses de atividade. Então, não tem um tempo de vida que você fale assim, agora não adianta mais fazer. Sempre vai ter benefício o exercício. Olha só, e tem, viu, gente? Olha, pode parecer, a gente luta às vezes, né? Mas a gente percebe diferença sim, né? Você pode falar assim, mas eu não tô vendo nada aqui, não tô ganhando massa. Às vezes a gente não vê mesmo, né? Mas às vezes você faz amizade, você dá risada. Só a questão de você estar ali, né? Mas que bacana isso. Vamos a um rápido intervalo, André? A gente volta já hoje conversando aí com a médica geriatra, doutora Liz Zampier, falando um pouquinho aí sobre os cuidados, né, com a saúde dos idosos no inverno, esse período que muitas vezes a gente acaba se isolando, querendo ficar mais quietinho, mais paradinho, mas a gente tem que ficar atento com os nossos idosos, nós aí quanto filhos, quanto netos, como cuidadores mesmo, né? Ou você mesmo, que é idoso, às vezes sem perceber você vai ficando aí mais paradinho. A doutora hoje está aqui nos ajudando a ficar atento a essas questões. A gente volta já. O
1h mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Hoje nós estamos conversando com a doutora Liz Ampierre, ela que é geriatra, hoje falando sobre os cuidados com os idosos, né? Nessa época mais fria do ano, né? Nós estamos no inverno, hoje está bem típico, né? Bem característico do inverno, mas a gente tem dias aí que tá parecendo que a gente tá num veranico, né? De manhã frio, depois calor, depois frio de novo, e é aí que a gente tem que ficar atento, né? Nessas mudanças bruscas de temperatura, o nosso corpo sente. Imagina do idoso, né? Que às vezes tem alguma complicação, tem alguma comorbidade, e a gente está trazendo aí algumas dicas, né? Sobre o que a gente pode fazer aí para deixar o nosso idoso ainda melhor, com qualidade de vida lá em cima. E você, claro, pode continuar participando conosco pelo 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você participa conosco, manda sua mensagem, a sua pergunta, a sua interação, e será uma alegria a gente poder ter a sua interação. E eu quero colocar aqui, doutora, a Carmen de Jacareí, ela mandou aqui: tenho 63 anos e cuidei da minha mãe por anos, e vendo ela naquela situação tão debilitada, comecei a praticar atividade física e mudei o meu estilo de vida. E hoje vejo como foi bom para foi boa a minha decisão. Hoje me sinto muito bem. Olha que lindo isso, né? A Carmen de Jacareí. E é exatamente isso, né? Porque os nossos pais, os nossos avós talvez não tenham tido a oportunidade lá atrás, porque a atividade física antigamente era questão de luxo, né? Quantas pessoas trabalhavam, né, o dia todo, mas de tudo ainda alguns trabalhavam na roça, que era uma atividade, né? Não eram parados, mas muitos não tiveram a oportunidade, né, de ter ali realmente uma prática de atividade física um pouco mais orientada, e hoje sofrem as consequências, né? Isso é verdade. A gente não sabia tanto do poder da atividade física igual a gente sabe hoje. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, principalmente as que moravam mesmo na região rural, eram muito mais ativas no corpo do que a gente é hoje, né? Com certeza. Então, que bom a gente poder observar os nossos avós, os nossos pais, saber o que pode nos ajudar a ter um envelhecimento melhor até do que o que eles tiveram, né? Que até a nossa família fica feliz, né? Se a gente consegue ter um envelhecimento melhor, ficar melhor. Então, que bom que ela teve essa percepção, foi atrás e já está colhendo os benefícios disso, 63 anos, ó, tá vendo? Pra mim é jovem. Também, viu? Porque eu brinco, eu falo, gente, essa questão de dizer que o idoso ali com 60 anos, a gente não consegue ver. Eu, graças a Deus, fico muito feliz quando eu vejo os idosos, assim, muito bem, eles, né, com uma qualidade de vida, né, muitos fazendo aí suas atividades, andando pra lá e pra cá, isso é muito bom, viajando, passeando. Ativos, aproveitando a vida, né? Nossa, esse final de semana eu tava assistindo a TV Canção Nova, quantidade de idosos, falei, que lindo, é isso, minha gente, vai buscar alguma coisa que você goste, saia, vai mesmo, né? Já cuidou dos filhos, da família, agora é hora de aproveitar, né? Isso, a gente brinca assim. Tem um áudio aqui, André, a gente pode ouvir? Peraí que tá carregando. Agora carregou. Boa tarde, Vanessa. Ô, boa tarde, Marcos. doutora. Boa tarde, ouvintes da Canção Nova. Boa tarde. Faltam 5 meses para acabar o ano. Se você não fez nenhuma boa ação ainda esse ano, faça agora para a Canção Nova. Começa já o mês de julho fazendo sua boa ação. Com certeza. Doutora, meu pai é já falecido, viu? Mas eu tive um problema sério com ele, porque os idosos, além de esconder a dor, não querem tomar remédio, não querem ir pro médico. Eu cheguei ao limite de pegar meu pai, ficar muito bravo com ele, colocar no carro e forçar ele para o hospital. Mas foi uma luta, viu? Porque eles são bem difíceis de tomar remédio, fala que tá tudo bem, esconde tudo. Eu sei que tem muitos que devem passar por isso aí também, né? Então, muita paciência, com muito amor, é como se fosse uma criança mesmo, né? Ter muita paciência para cuidar deles. Mas com jeitinho, eu cuidei do meu pai até o final. Graças a Deus, eu sei que hoje ele está na glória. Mas foi com muita paciência, viu, gente? Vamos cuidar dos nossos idosos como cuidamos dos nossos filhos. Fiquem com Deus. Amém, Marcos. Ele é aqui do Jardim Morumbi, em São José dos Campos. Não sei se ele tá ali, porque ele anda mais que tudo, né, André? O dia inteiro no carrinho dele aí andando, trabalha externo aí. E que interessante isso que o Marcos comenta, né? Infelizmente, alguns idosos realmente, né? E eu já ouvi alguns dizendo assim, eu não quero dar trabalho, né? Por isso que eu não falei antes, não é, doutora? Eu tenho essa percepção também. Muitas vezes o idoso, ele não quer
atrapalhar os filhos, Sim. os netos ou o companheiro. Ele não quer ser dependente. Então ele prefere ficar em silêncio e achar que aquilo ali é normal de estar velho. Isso aqui é coisa normal, né? Do envelhecimento, né? E às vezes deixam de se cuidar, Sim. deixam até de serem cuidados, né? Então, é um alerta mesmo a gente perceber que no envelhecimento vão acontecer algumas coisas, a gente vai precisar, muitas vezes, ir mesmo aos atendimentos médicos mais do que foi ao longo da vida. Sim. É papel da família mesmo esse cuidado, como o Marcos teve, né? Às vezes a gente precisa intervir de uma forma mais importante, no sentido, eu tô vendo que você não tá bem, né? Vamos Como ele lá, fez, né? A força ali, né? Infelizmente. Vamos ajudar, né? Mas, assim, é muito importante também a gente entender o porquê que a pessoa idosa tá fazendo isso, né? Às vezes Sim. não quer mesmo ficar dependente, às vezes tá com medo mesmo. Quantas histórias já ouviram de pessoas que foram pro hospital e ficaram muito pior depois, né? Então, tem esse outro lado que a gente tem que compreender, que a gente tem que tentar acolher e assim, respeitar, né? Conversando com carinho, com jeito, né? Porque o idoso, apesar de muitas vezes ele ter comportamentos que o pessoal chama de teimosia, ou ai meu Deus, tem que fazer tudo como se fosse uma criança, a gente tem que lembrar que ele tem uma história de Sim. vida, uma trajetória de vida, opiniões, jeitos de pensar, personalidade que foram desenvolvidos ao longo de toda a vida. E não é porque ele é idoso que agora ele deixou de ser aquela pessoa. Não, ele continua sendo aquela pessoa com aqueles pensamentos, com aquele jeito de ser, com aquela personalidade, né? Então, com jeitinho, com paciência, como ele falou mesmo, e com respeito, a gente consegue sim criar uma boa relação. Com certeza, com muito amor, né? E realmente, eu fico pensando, né? E será, Marcos, quando a gente ficar idoso, nós também não vamos ser teimosos, hein, Marcos? Como é que fica, né? A gente fica pensando, a gente fala, mas será que a gente também não vai ser, né? Mas é isso mesmo, é o amor, né? Prevalecer esse cuidado, realmente, como a doutora colocou, quando precisar ser mais firme, a gente tem que ser, porque às vezes a pessoa ela já perdeu realmente essa capacidade ali de entender o quadro dela, né? Mas por isso, como a doutora disse lá no início, a família é fundamental. Ou o cuidador, quem fica com esse idoso, é fundamental, tem que estar ali e sempre atento ao que está acontecendo, né? É verdade. Aliás, doutora, algo também que eu gostaria que a senhora comentasse, nós falamos aí sobre alguns problemas de saúde, a questão respiratória, né? Que é uma das questões também, sobre a hidratação, né? Ou mesmo a desidratação por conta dessa baixa ingesta de água. Mas a questão emocional também tem uma diferença nessa época do ano, doutora? Eu pergunto isso porque, por exemplo, hoje estamos aqui do estúdio, a gente tem essa visão, um dia cinzento, né? Uma coisinha mais fechada, né? E a gente sabe quando tá o sol, tá aquela coisa esplandecente, né? Mas como é que fica? Isso também tem alguma relação com o emocional do idoso, essa época do ano? Como que a senhora percebe isso nos consultórios? Tem sim. A gente percebe que, como a gente disse, a importância das relações sociais, o isolamento social, ele é um fator de risco para alteração do humor, né? Principalmente para depressão, mas para tristeza também, né? Não só o adoecimento, mas aquela tristeza, aquele sentimento de tristeza que às vezes ele acontece porque a pessoa está isolada. Então, nessa época, às vezes o idoso que fica mais em casa, aquele que já está um pouco mais avançado na idade ou nas doenças, que fica mais tempo em casa e que às vezes depende de outras pessoas para sair ou depende de ter visitas, ele recebe menos visitas porque as pessoas ficam preocupadas, não vou passar gripe, não vou levar alguma coisa. Ele sai menos de casa porque, não vou sair por causa da friagem, vou pegar uma friagem, vou ficar resfriado. Abre menos as janelas, então vê menos a luz do dia. Então, às vezes fica só com a luz mesmo artificial. E isso é um fator de risco mesmo para alterações de humor. Ele, como todos nós, deve ver menos o sol, mas a gente tem um pouco mais de reserva, às vezes, de vitamina D, que o idoso não tem, né? A gente, apesar de se expor menos ao sol também, por conta do tempo, a gente acaba tendo que continuar ativo, então sai de casa, vai trabalhar, ainda pega um pouco de luminosidade, coisa que às vezes a pessoa que está só dentro de casa não pega, e o sol ele é fundamental para a gente conseguir regular tanto o nosso sono quanto o nosso humor. Então já começam essas alterações, a pessoa fica mais parada, fica mais tempo dormindo ou menos tempo interagindo mesmo. Então o frio e o inverno estão associados com esse sentimento de tristeza ou até mesmo com o desencadear de algumas alterações de humor, como principalmente a depressão.
Então realmente tem que ficar mais atento a gente mesmo, né? Você olha o dia assim, dia bom tá em casa, deitado, quietinho. Só que assim, um dia, né? Aí às vezes a pessoa sem perceber, porque não é um dia só cinzento. Às vezes tem semanas que a gente fica com um tempo mais fechado, aquela temperatura mais baixa. Aí você vai ficando 1, 2, 3, 4 dias sem perceber, você vai se isolando, né? Vai deixando às vezes de fazer atividade física, alguma coisa, tudo vai travando, né? Exatamente, uma coisa vai piorando a outra, né? Com certeza. Agora, doutora, essa questão do nosso corpo mesmo, né? Tô dizendo assim, o frio, a gente tem mesmo essa questão de querer se agasalhar mais, mas parece que os ossos doem mais. Os idosos também têm essa questão, a gente fica mais ali, né, encolhidinho, assim. Como é que fica isso? Isso também traz riscos cardiovasculares, enfim, motores. Como é que fica essa questão? Também é preocupante? Sim, o frio, ele traz alterações em várias partes do corpo. Acontece com todo mundo, mas acontece mais com o idoso. Então, do ponto de vista das articulações, a gente tem mesmo um aumento das dores no frio. As articulações, elas ficam mais doloridas no frio, isso por diversos fatores. Sim. Além disso, a gente sabe que como a pessoa fica mais tempo parada, mais tempo quietinha, a mobilidade, a elasticidade reduz também. E isso traz problemas. Que problemas que a gente pode ver? A gente pode ver se a pessoa fica mais tempo parada e mais tempo com dores e com dificuldade de movimentar, ela tem mais chance de cair, porque ela vai ficar menos ativa, né? Ela também tem mais alterações na pressão. Isso é um fator independente. A gente sabe que no frio a tendência é que a pressão aumente. Então, às vezes, as pessoas que já têm uma pressão muito alta, que é difícil de controlar, agora nessa época do frio costuma desregular. E isso é um risco para alguns tipos de doenças. Então, para quem tem insuficiência cardíaca, pode ter alterações agora. Para quem tem ou já teve ou tem um risco aumentado de infarto, de AVC, por conta de picos de pressão alta. Então, o frio, ele traz esses tipos de alterações juntos. É claro que isso não vai acontecer para todo mundo, Sim. É claro que isso não é um pânico, né? Mas é bom você estar com o seu acompanhamento médico em dia, é bom de vez em quando aquelas pessoas que já têm aquele hábito de fazer um controle da pressão, ver se nessa época do ano tá com alguma alteração, porque às vezes a gente tem que ajustar os medicamentos. Em relação à musculatura, como a gente disse, né? Tentar se esforçar um pouco para poder se manter em movimento, porque isso vai gerar consequências boas. Você vai reduzir menos a sua musculatura, vai ter até menos dores quando você fica mais tempo em movimento. Então, são pequenos ajustes que a gente precisa fazer nesses meses. Até a questão mesmo, né? Se a gente parar pra pensar alimentação, né? Eu brinquei lá no início que a gente não quer saber da água, às vezes que a gente quer uma coisa quentinha, né? Um cafezinho a mais, né? Uma sopinha a mais, mas com umas coisinhas a mais também. Então, tudo isso, né? A gente tem que ficar atento também, né? Sim. Nesse controle, né? Ficar atento mesmo ao consumo de água, né? A gente sabe que nessa época a gente sente menos sede. Então, ficar atento, como é que tá a minha urina? Ela tá muito escura, ela parece assim que eu não tô bebendo muita água, aquele amarelo, aquele laranja, né? Opa, vou prestar atenção aqui, né? Sim. Então a gente tem que ter essa atenção com o nosso corpo e se responsabilizar mesmo pela nossa saúde. E não abandonar o acompanhamento profissional também, né, doutora? Ai, não, por favor, porque nessa época Tá muitas frio, doenças não vou, descompensam. Não. Doutora Lisa vai perdoar, mas não vou na consulta. Tá muito frio, não vou. E eu vou enfrentar essa friagem, nada. Mas tem que ir, né, doutora? Dá um jeitinho, né? Tem que ir, porque alguns ajustes precisam ser feitos nessa época do ano. Agora, doutora, por exemplo, né, algo que ao preparar essa pauta me chamou muita atenção, e muitas vezes a gente não tem essa dimensão, que é a questão da hipotermia no idoso, né? Às vezes a gente pensa essa palavra, hipotermia, essa questão de frio, as pessoas que muitas vezes, infelizmente, estão em situação de rua, né? Mas isso pode acontecer com o idoso dentro de casa? Pode acontecer. Quanto mais tempo, quanto maior a nossa idade, né, mais velho a gente vai ficando, então o corpo tem um pouquinho de dificuldade de regular a temperatura, e as temperaturas mais baixas, então 35,5 às vezes vem acontecer. Às vezes, muitas vezes até mesmo o idoso não tem febre, ele tem a temperatura baixa. Olha, está então, bem gelado assim? Isso, exatamente. Então já é um sinal de alerta. É claro que aquela pessoa
pessoa que consegue se agasalhar, consegue se levantar independente, que é como a gente disse, né? Sim. Ela consegue bem regular isso. O que a gente precisa ficar atento são naqueles idosos que já têm alguma doença prévia, por exemplo, aquelas pessoas que têm sequela de AVC, que já podem ter mais alguma dificuldade de fazer o controle da temperatura do corpo, ou aquelas pessoas que são muito magrinhas, muito desnutridas até. Aquele idoso que quase não tem gordura. Então, ele tem mais dificuldade de manter a temperatura do corpo. Precisa se aquecer mais. E também aqueles idosos que não se movimentam. Porque são acamados, porque tem alguma sequela de alguma doença. Porque o próprio movimento do corpo gera um pouco de calor. Então, se a pessoa fica só parada e junta todos esses fatores, às vezes baixo peso, baixa gordura, sequela de alguma doença grave. Então, a gente precisa que a gente que está de fora, que é família, que o cuidador tenha essa percepção e esse cuidado para manter a pessoa aquecida. Com certeza. É ficar atento mesmo, porque como você disse, quem é ativo, automaticamente você percebe, nossa, tô com frio, vai se agasalhando, né? Mas essa pessoa acamada, debilitada, né? Quantos casos de pessoas que estão ali praticamente 100% debilitada, não fala, não come sozinho, então precisa realmente ficar atento, né? Doutora, mais uma pergunta que chega pra gente aqui, o Carlos Alberto de São José dos Campos gostaria de saber quais as dicas para os filhos quando os pais não aceitam ajuda. Aí, doutora, colocando a senhora numa saia justa. Meus pais têm 78 anos, minha mãe e 82 meu pai. Eles têm dificuldade de movimentação, mas não aceitam ajuda. E estes dias cheguei na casa deles e meu pai estava em cima de uma escada mexendo na calha. Doutora, como é que fica essa questão aí de tentar convencer os pais? A gente sabe que isso acontece mesmo, né? Isso é verdade. Isso é muito comum acontecer, né? Então, eu vejo que são vários fatores. Primeiro, que eu vejo mais recorrente no consultório, às vezes, é o pai e a mãe, que são os idosos, eles não aceitam que os filhos falem isso com eles. Porque eles acham que o filho está querendo mandar no pai. Então, inversão de papel ali. Inversão de papéis. Então, todas as vezes que o idoso percebe que está acontecendo uma inversão de papéis, a tendência é ele se proteger e não aceitar. Então, a gente precisa ter um jeitinho de falar e perceber, lembrar que o nosso papel como filhos não vai ser comandar, não vai ser inverter a relação. A gente vai continuar sendo filhos, a gente quer ajudar, orientar. Então, sempre quando o idoso ele tem a compreensão preservada, é chegar para conversar num tom adequado, num jeito adequado, sempre mostrando que você está preocupado. Eu estou preocupado com essa situação, estou preocupado que o senhor está subindo na escada, eu tenho medo do senhor cair e se machucar. Então eu fico na minha casa muito preocupado com o senhor. Como que a gente pode fazer nessa situação? Às vezes esse tom de preocupação e não esse tom de comando funciona. Às vezes não funciona, mesmo assim. Aí o que a gente faz? Às vezes a gente traz isso para dentro do consultório, e aí é papel do médico, papel do geriatra, o papel do educador, do profissional, do professor de educação física, né? Daquelas pessoas que estão ali auxiliando o cuidado, e falar, olha, eu não recomendo mais que você subir em escada. Eu não recomendo mais que você fique sozinho na sua casa. Então é um papel que é como se fosse uma autoridade em relação àquele conhecimento de saúde. E aí o idoso muitas vezes também permite, também aceita, né? E tem alguns casos, assim, muito drásticos, mas são a minoria, em que o idoso não permite, não aceita. E aí, se ele tem condição de compreensão, a gente fala, olha, você está com risco disso, disso, disso e disso. Você precisa estar ciente que você está com risco disso e disso. Mas na maioria das vezes, a conversa, a preocupação ou trazer para o médico numa conversa também de respeito e de, olha, vamos planejar aqui um contexto de segurança para você, na maioria das vezes isso funciona. Então tá aí, né? Fica essa dica aí pro nosso ouvinte, Carlos Alberto. Não é fácil, né? Realmente, a gente sabe também para eles, né? Pensa você na sua casa e do nada alguém vem querer dar ordem. A gente tem que se colocar no papel, no outro lado também, né? É difícil, mas sempre mostrando que
a preocupação, o amor é o motivo disso estar acontecendo, ali, né? E aí dá certo. Ótima dica. O Reinaldo de São José dos Campos: doutora, tenho 62 anos, tenho uma boa saúde, mas nunca fiz academia e queria saber por onde começar. Ó, acho que a pessoa tá dando resultado. Legal, Por legal. onde começar, doutora? Que coisa boa. A minha dica é assim: primeira coisa, procura alguma coisa que você gosta. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que ele goste de caminhar ao ar livre. Então, ele vai fazer a caminhada ao ar livre, que é uma coisa que ele gosta, ele vai continuar naquilo, e aí, em paralelo, junto com aquilo, ele vai continuar uma coisa que ele não gosta tanto, mas que é necessária, como, por exemplo, a musculação. Muito difícil o idoso gostar de musculação. Ah, é? Porque foi algo que ele nunca fez na vida. Pega peso, fica ali, parece que não tem muito sentido aquela atividade. Medo de ficar bombado, né? Exato. Então, aliar uma coisa que gosta com uma coisa que não gosta muito ainda, mas é necessária. Então, faz a caminhada que gosta, ou a natação, ou enfim, uma hidroginástica, alguma coisa que gosta. E começa pouco. Começa, então, umas 2 vezes na semana, ali uns 50 minutos. Um local, o que eu recomendo sempre? Algum lugar que seja próximo de casa, para não ser um trabalho ir, porque você não vai ficar com muita vontade de ir no início. Sim. Então, um local próximo de casa é legal. E ou com um profissional exclusivo para você, como por exemplo um personal, uma professora ali no Pilates, por exemplo, que também vai dar aula para poucas pessoas, ou num horário que a academia esteja mais vazia, que você vai chegar pro professor da academia e vai falar: olha, eu nunca fiz, então eu preciso de bastante orientação nessa fase. Porque com o passar dos meses você vai aprendendo a fazer direitinho, né? Mas nesse início é muito importante que tenha alguém vendo como que você está fazendo o exercício. Então isso que eu recomendo. Para exercício de força, para quem nunca fez, só fez caminhadas e tudo, fazer ou o Pilates ou a musculação para começar. Começar de pequeno mesmo, 2 vezes na semana, depois aumentar para 3 vezes, depois ir aumentando até chegar umas 4 vezes, seria perfeito. E sempre em algum lugar que tenha alguém te observando e que consiga fazer adequadamente. Bacana. Doutora, a gente já está caminhando para o final do programa, passa tão rapidinho aqui, mas para encerrar, eu gostaria que a senhora reforçasse, então, né, alguns aí dos sinais, né, que as pessoas possam ficar atentas nessa época do ano, né, com o idoso, e realmente para que as pessoas possam buscar ajuda, né, não deixar, não, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho, ficar atento realmente e buscar o profissional que às vezes a família, o familiar já passa, já acompanha, ou procurar, se for o caso, um pronto-socorro, para que a gente possa realmente ter aí uma estação tranquila com a saúde, principalmente dos nossos idosos. Tá certo. Então, o que eu acho que a gente precisa pensar são estratégias de prevenção e estratégias de diagnóstico e tratamento rápido, né? Para prevenção, para essa época, o inverno, é muito recomendado para as crianças lavar o nariz. Sim. Né? Mas ele funciona também para todo mundo, para o adulto, para o idoso. Então, adquirir o hábito de lavar o nariz pode até ser com soro fisiológico que você compra na farmácia, uma seringa. Hoje em dia já tem até os preparados prontos mesmo de lavar o nariz. De manhã e de noite, reduz bastante os sintomas respiratórios. Bacana. Reduz coriza, reduz risco de sinusites, de faringites. Então, essa é uma recomendação para agora, para esses próximos meses. Outra, tentar, mesmo sem muita vontade, beber água para poder manter a mucosa hidratada também. Tentar, em algum momento, algum contato ainda com o ar circulando, seja dando uma volta fora de casa, seja deixando as janelas mais abertas, isso também é muito importante. Manter o calendário vacinal em dia, né? Quem ainda não tomou a vacina de gripe, as vacinas de pneumonia que são recomendadas para os idosos, mesmo agora já pode ir, porque para agosto vai ter já imunidade. Então, mesmo que você não tenha começado o inverno protegido, já ainda dá tempo de ir ao posto de saúde e atualizar. O cartão vacinal ainda vai estar protegido para esse inverno. Aí, outra coisa é para aquelas pessoas que já começaram alguns sintomas, né? Sim. Então, o idoso, ele só pela idade e às vezes pelas doenças que ele já tem fator de risco de complicação das doenças respiratórias. Sim. Então, ficar atento, porque se for um quadro viral, diagnosticando rapidinho, já no início, nos primeiros 1 ou 2 dias, a gente pode começar a medicação que ajude a não evoluir com gravidade.
E no caso de ser uma pneumonia, de ser uma infecção bacteriana, começar o tratamento muito cedo diminui também as chances de internação, de ter que ir a pronto-socorro, de piorar as outras doenças. Então, é agir de forma preventiva e também agir rapidamente no início dos sintomas. Com certeza. Doutora Liz Zampieri, eu gostaria muito de agradecê-la pela presença. Foi uma alegria poder conhecê-la pessoalmente, tê-la conosco aqui hoje no programa Abre Aspas. E até uma próxima oportunidade. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Adorei. Que bom. E espero que a gente possa conversar mais. Com certeza. O Instagram, para quem quiser seguir, doutora, tem um arroba? Sim. É @Liz Zampieri. Liz com S. Isso, e Zampieri com Z. Tá aí, gente. Então é só procurar lá. Doutora, obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. André, obrigada, viu? Pelos trabalhos técnicos. Assim nós encerramos o programa Abre Aspas nesta segunda-feira, dia 1º de julho, agradecendo a sua companhia, a sua participação. E o programa Abre Aspas volta na sexta-feira com mais um tema para você. Boa tarde a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.